Hoje, segunda-feira à noite, dia seguinte do primeiro turno da eleição para presidente do Brasil, e percebo surgir mais uma controvérsia política que pode ser resolvida através de uma conversa sobre racionalidade científica ou do que se trata pesquisa, na verdade. Essa controvérsia surge de uma diferença entre as pesquisas de intenção de voto e o resultado da eleição. E acho que, de uma maneira bem interessante, dentro dessa controvérsia está embutido aí uma falha de entendimento do que se trata pesquisa. Essa falha de entendimento do que se trata pesquisa científica também se aplica a pesquisas da área de intenção de voto, que não é exatamente pesquisa científica. A gente percebe, inclusive, dentre o meio de pessoas que procuram valorizar a evidência científica, um entendimento errado, que é o entendimento de que a evidência científica é a realidade. A evidência empírica é a realidade. A observação por um método científico representa a verdade. E essa ideia é equivocada. Imaginem o trabalho de melhor qualidade científica possível. Aquele trabalho não está mostrando a verdade. Ele está fazendo uma medida da realidade. E onde há medida, há erro. Nós não alcançamos, com o melhor método científico, nós não vemos a verdade. A gente mede indiretamente essa verdade, através da observação empírica. A ideia de que a observação empírica é a verdade vem do fato de que ela resolve um grande problema, resolve em parte um grande problema, que era o problema anterior ao empirismo, onde se acreditava que a lógica era suficiente, né? Mas a filosofia evoluiu nesse campo através do empirismo se tornando ciência. Foi quando se disse assim, filósofo, não basta pensar, a gente tem que testar. Então, o teste empírico da realidade, a observação da pesquisa, ela avança. Mas nós não podemos achar que esse avanço é um avanço que alcança a verdade. Pelo contrário, a observação empírica ela não é um retrato da verdade. Ela é uma medida da verdade. E onde há medida, há erro. A gente nunca vai alcançar a verdade plena. É por isso que a gente tem discutido que nem sempre é uma boa ideia se aventurar com um ensaio clínico randomizado para testar uma coisa que a gente já sabe. Porque o conhecimento prévio pode estar mais próximo da verdade do que aquela observação empírica, porque por melhor que seja, ela é falha, ela é repleta de falhas. Portanto, a expectativa de que uma pesquisa de intenção de voto reflita a realidade da eleição no dia seguinte chega a ser caricatural. Até mesmo porque, historicamente, essas pesquisas de intenção de voto erram muito, não só no Brasil, nos Estados Unidos está cheio de exemplos desses erros. Mas o erro foi um pouco maior dessa vez? Sim, os erros eles variam, né? O erro ou o viés, ele acontece em diferentes escalas, a depender de diferentes situações. O fato é que a gente tem que entender que uma pesquisa, essa não é nem uma pesquisa científica, mas entra nos moldes da pesquisa científica, do ponto de vista metodológico. Uma pesquisa não é a realidade, ela não alcança a realidade, ela mede uma variável e tenta inferir a realidade. É até mesmo por isso que muitas técnicas de forecast, de previsão de eventos futuros, incluindo eleição, muitos não se limitam apenas à pesquisa, mas colocam no modelo também lógica do que está acontecendo, da tendência, pensamentos que influenciam isso, que se aproxima um pouco do que a gente chama também em ciência do pensamento bayesiano, de que não é o resultado só do estudo, é o da probabilidade da hipótese para que você chegue à probabilidade pós-teste.
Em suma, cientificamente nós não podemos achar que o dado empírico é igual à verdade. A medida é igual à verdade mais o erro, porque sempre existe erro. Agora, que tipos de erros podem existir nesse método de pesquisa de intenção de voto que pode acontecer na véspera ou na antivéspera de uma eleição? Vocês sabem que existem dois tipos de erros, erros aleatórios e os erros sistemáticos. O erro aleatório não parece ser o caso, porque a gente percebe que, essas amostras elas são dimensionadas de uma maneira adequada e a precisão da estimativa do número de votos que o candidato A ou B vai receber, ela é caracterizada pelo intervalo de confiança. Então, ali está descrito o erro aleatório. Né? Inclusive, nessas pesquisas existiam o que se chama de margem de erro de mais ou menos 2, ou seja, um intervalo de confiança, mais ou menos 2 daquela medida pontual, e ali está então o erro aleatório, se aquela amostra foi bem dimensionada e essas instituições que fazem essa pesquisa dimensionam bem as amostras, o erro aleatório está ali. E esse erro, no caso, principalmente de um dos candidatos, ele ultrapassou esse erro aleatório, por isso vem aí a segunda explicação, que é erro sistemático ou viés. Viés aqui não é uma palavra usada para conotação de má intenção. Na realidade, viés existe em qualquer pesquisa. E aí a gente entra naquela sequência de análise de vieses. Primeiro viés de seleção, depois viés de mensuração, viés de análise de dados, finalmente. Não parece ser viés de análise de dados, não mudaram a forma de analisar ou o desfecho é claramente o mesmo, mas pode existir viés de seleção. Qual viés de seleção? Uma amostra inadequada foi selecionada para representar o brasileiro que vota? Não foi. Esses órgãos são bons em fazer pesquisa, eles sabem selecionar amostras representativas e mesmo que exista naquela amostra finalmente selecionada alguma desproporção em relação ao que acontece na população brasileira de eleitores, existem técnicas de ajuste, de atribuir um peso àquilo ali de acordo com o inverso da probabilidade daquele indivíduo aparecer aleatoriamente na amostra. Chama Inverse Probability Weighting. Essa técnica ela ajusta qualquer survey para uma realidade de distribuição do tipo de pessoa na população. Essas técnicas são feitas, esses órgãos sabem fazer isso. No entanto, existe um viés, que é um viés de seleção dessa amostra, que ele é inevitável, que é exatamente a abstenção. Uma pessoa está passando pela rua, ela pode ser selecionada de acordo com as características delas e responder, ela pode dizer até que vai votar, mas no dia ela não vai. E as pessoas que não vão votar no dia, elas são diferentes, tendem a ser diferentes do que as que vão votar. Portanto, essa perda de representatividade ela não é aleatória, ela pode conter algum viés. Isso chama-se viés de seleção, que não depende do critério de inclusão dos indivíduos, mas sim como se fosse um critério de saída dos indivíduos. Então, a abstenção, as pessoas que podem ter respondido e no dia não vão votar, elas são diferentes das pessoas que responderam e votaram, e, portanto, isso pode gerar um viés. Que diferença é essa? Não importa. Elas podem ser as pessoas que são mais interessadas em candidato A ou B, mas geram viés. E o outro, óbvio, viés é o viés de mensuração do que vai ser o voto do indivíduo. Na realidade, você não está aí fazendo nenhum estudo de característica transversal. O que você pergunta ao indivíduo e a resposta dele não é a verdadeira intenção dele, não é o verdadeiro voto dele. É, na verdade, uma predição do que será o voto dele no futuro. É isso que se chama de intenção hoje, é uma predição do seu voto no futuro. Então aquela resposta não é uma resposta de qual vai ser o voto, é apenas uma predição. No sentido de que pessoas que dizem que vão votar no candidato A, qual é a probabilidade deles votarem no candidato A? É uma predição futura.
Portanto, você não está medindo exatamente o voto. Você está tentando predizer o voto. E aí existe, portanto, o viés de observação, que nenhuma predição futura ela é perfeita. Existem coisas que podem fazer com que uma pessoa até já tenha a intenção de votar no candidato A, mas está com vergonha de votar no candidato A. Não responde. Isso pode gerar um viés. Ou a pessoa muda de ideia, porque o ambiente faz a pessoa mudar de ideia. Ele ali, contagiado por aquela coisa toda ali, ele resolve, de repente, votar pensando no social. E aí ele vota para um voto mais social e menos egoísta. Coisas assim, ele sente ali um ambiente no momento. Né? Então, uma coisa que a gente tem que reconhecer é o viés de observação. Não só aquilo é uma predição, como a pessoa pode, na verdade, estar respondendo o que não sabe que não vai fazer, ou ela muda de ideia na hora. Portanto, é uma pesquisa que não tem como metodologicamente resolver essas limitações. Ela é apenas uma evidência preditiva do que acontecerá no futuro. E, naturalmente, a gente deve esperar que haja diferenças. Essas diferenças podem ser maiores em uma determinada eleição, menores em outra. Mas é inocência achar que vai reproduzir sempre o resultado. Até mesmo porque se fosse reproduzir não precisava fazer eleição com todas as pessoas, fazer uma amostra das pessoas 2 dias, sei lá, não tem sentido. A gente sabe que as coisas, a eleição, ela é diferente. Então a gente não precisa, além disso, dessa controvérsia, a não ser que essa ignorância científica seja interesse político, sei lá, de alguns. Mas, mais uma vez, a gente pode eliminar essa controvérsia simplesmente entendendo o que é ciência e o que é pesquisa, e que pesquisa tende a nos trazer uma informação que nos aproxime da verdade, mas ela não é a verdade. E esse racional, entendendo as diferenças e as possibilidades de erros aleatórios e de erros sistemáticos, no caso aqui, o erro emigratório de quem não foi, de quem se absteve, e também o viés de observação do ponto de vista de que isso é uma mera predição, pode explicar de uma maneira muito mais pacífica a diferença que aconteceu. Portanto, na realidade, o que vai decidir quem vai ser o próximo presidente, espero, é o voto no segundo turno, e não a pesquisa de intenção de voto.